Olá, nação rubro-negra! Finalmente matamos a nossa saudade de ver o Flamengo em campo. Flamengo e River Plate, jogo que terminou em 2-2. Terminou ontem, sexta-feira, a segunda fase da Copa do Mundo FIFA de 2026, ou os 16avos. E a partir de hoje já começam os jogos das oitavas de final. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedir para vocês, meus queridos, começaram a nos assistir nesse sábado. Não deixe de dar o like de vocês. Não são inscritos, se inscrevam. Acione o sino da notificação e, por favor, dê aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. É 0800 e aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Trazer para vocês aquela palavra de meditação que está em Salmos 103, versículo 13, que diz o seguinte: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Que esse vídeo esteja abençoando a cada lar a qual esteja chegando e que essas bênçãos se estendam para todos os seus familiares em nome de Jesus e que esse venha a ser o melhor sábado de todas as nossas vidas para a honra e glória do Senhor. Maravilha! Vamos começar aqui falando sobre os jogos de ontem da Copa do Mundo, que encerrou a segunda fase aí, os 16avos, e tivemos aí as 3 vagas que faltavam preenchidas, né? A Argentina venceu o Cabo Verde por 3-2, foi um jogaço de bola. Ouvi muitos comentários de argentinos e até de brasileiros mesmo, né? Falando que a seleção da Argentina ia golear o Cabo Verde, que ia ser 5-0, 6-0, e não foi isso que nós vimos dentro de campo, né? Vimos uma seleção de Cabo Verde muito guerreira, uma seleção de Cabo Verde que não desistia em momento algum, correndo muito, até em certos momentos, dominando o jogo, né? Vimos aí uma Argentina que não é esse bicho de 7 cabeças, demonstrando muito cansaço a Argentina. E a seleção aí do Cabo Verde aproveitou esse condicionamento físico melhor, né? Conseguiram ali levar até 2-2 nos minutos finais, cara. Já na prorrogação, no início do segundo tempo da prorrogação, a Argentina foi lá e marcou o terceiro gol. Um jogaço. Uma pena Cabo Verde não ter conseguido seguir avante, né? Mas uma coisa muito importante, né, para Cabo Verde, eles não perderam nenhuma partida no tempo normal. Voltaram para casa sem invictos, né? Sem sofrer nenhuma derrota no tempo normal. A prorrogação não conta, assim como a disputa de pênaltis, né, como uma derrota oficial, mas para a respeito, né, de classificação, infelizmente eles ficaram de fora. Outro jogo aqui que nós tivemos ontem foi Austrália 1, Egito 1. O Egito venceu, eliminou a Austrália por 4-2 nas disputas de pênaltis. E tivemos Colômbia 1, Gana 0. Gol de John Arias. Com esse resultado aqui foi muito bom para o Flamengo, porque o Flamengo continua faturando com a presença de Jorge Carrascal na seleção colombiana e na Copa do Mundo. Jorge Carrascal, que foi o quarto jogo da seleção colombiana, ele ainda não entrou em campo. Lembrando que a diária que a FIFA está pagando aos clubes é de $5 mil, né? Se eu não me engano, cerca de R$25 mil por dia, que continuam entrando nos cofres do Flamengo, né? Enquanto a seleção da Colômbia permanecer. Temos aí os jogadores do Flamengo que estão também na seleção brasileira: Lucas Paquetá, Léo Pereira, Alexandro, Danilo, né? Só com esses jogadores aí o Flamengo está ganhando por dia R$100 mil. Então o Flamengo faturando aí ainda na Copa do Mundo. Falando de Flamengo, o Flamengo enfrentou ontem o River Plate lá em Algarve. O jogo foi 2-2. No primeiro tempo, o Flamengo foi muito bem, né? Já no segundo tempo, que houve aquelas mudanças, aqueles testes que o técnico Leonardo Jardim precisa fazer por conta da sequência da temporada, saber com quem ele vai poder contar
teve uma queda, foi uma verdadeira pasmaceira, mas nós já sabíamos que ia ser assim, né? São jogos treinos, jogos preparatórios para o restante da temporada, então não podemos cobrar muito. Agora, parabéns para Bruno Henrique, com toda aquela idade, marcou um golaço ali, o segundo gol do Flamengo. Samuel Lino também teve uma boa atuação, foi ele que marcou o primeiro gol do Flamengo. Próximo compromisso do Flamengo agora é contra o Lausanne, ainda aí pela intertemporada. Os jogadores que entraram em campo ontem contra o River Plate não foram a campo, o elenco do Flamengo está treinando no momento que eu estou fazendo esse vídeo. Os jogadores que participaram da partida de ontem vão fazer apenas trabalho regenerativo na academia, tá? Agora eu vou trazer para vocês aqui as seleções que se classificaram aí para as oitavas de finais, tá? Canadá, Marrocos, Paraguai, França, Brasil, Noruega, México, Inglaterra, Portugal, Espanha, Estados Unidos, Bélgica, Argentina, Egito, Suíça e Colômbia. Hoje começa aí os jogos das oitavas de final. Hoje, dia 4, teremos 2 jogos. Canadá contra o Marrocos, às 14 horas. Paraguai contra a França, às 18 horas. Amanhã, domingo, o dia mais esperado por nós brasileiros, às 17 horas teremos Brasil e Noruega. Esse jogo, né? Houve aí alguns comentários que esse jogo poderia ter o seu horário alterado de 17 para as 18 horas por conta da incidência do calor nos Estados Unidos, que está muito intenso. Mas chegaram lá num acordo e o jogo permaneceu para o mesmo horário, às 17 horas. Às 21 horas teremos México e Inglaterra. Já na segunda-feira, dia 6 de julho, teremos Estados Unidos e Bélgica às 21 horas. Esse será o jogo que vai encerrar na segunda-feira. Mas antes teremos Portugal e Espanha às 16 horas. Já na terça-feira, último dia do mata-mata das oitavas de final, teremos Argentina e Egito às 13 horas e a Suíça e Colômbia de Jorge Carrascal às 17 horas, né? Então, esses daí são os jogos das oitavas de final. Espero que vocês tenham anotado aí para não perder nenhum desses jogos, que é mata-mata, né? Da segunda fase aí da Copa do Mundo. Quem perder, arruma as malinhas e volta para casa. No jogo de ontem também, agora voltando a falar de Flamengo, foi muito importante para as diretorias do Flamengo e do River Plate tentar resolver a situação envolvendo Matias Vinha, né? Matias Vinha, que está emprestado ao River Plate. Não houve nenhum comunicado oficial do River Plate pela devolução de Matias Vinha ao Flamengo antes do término do contrato, mas os portais argentinos trouxeram essa informação. O River Plate queria devolver o Matias Vinha antes do término do seu contrato. Porém, para que isso aconteça, né, o River Plate teria que pagar uma multa, né, referente à devolução do atleta, e teria que pagar os seus salários até dezembro, que seria o término do seu contrato. A cláusula era o seguinte: se ele entrasse em campo e disputasse 50% das partidas do River Plate, haveria uma cláusula de obrigação de compra. Não houve essa porcentagem do atleta dentro de campo. Então, ontem as diretorias River Plate do Flamengo estão aí conversando, desde ontem conversando, para tentar chegar num denominador, amortizar essa dívida referente a Matias Vinha, né? Bom, se ele voltar, espero que ele tenha mais oportunidades, né? E que possa ajudar o elenco do Flamengo. Lembrando que Ayrton Lucas não tem rendido. Ontem também cometeu uma falha, foi alvo de críticas. E também há a possibilidade de se chegar uma proposta agradável, uma proposta satisfatória. O Flamengo pode abrir mão, sim, de Ayrton Lucas. Mudando de assunto, alvo do Flamengo está perto de assinar com o River Plate. O sonho da torcida do Flamengo pode estar cada vez mais distante. Thiago Almada
avançou nas negociações para defender o River Plate e o clube argentino já tem um acordo encaminhado com o atleta de Madrid, do Atlético de Madrid, para uma transferência aproximadamente aí de 103 milhões de reais. O meia, que também despertou interesse do Flamengo, só pretende definir o seu futuro após o fim da Copa. Mesmo assim, o River Plate aparece como favorito para fechar a contratação. Caso o negócio seja concretizado, o Flamengo precisará buscar outras opções no mercado para reforçar o meio-campo. Mas PQD, o Flamengo desistiu de Thiago Almada? O Flamengo apresentou uma proposta para o Thiago Almada, apresentou o projeto para ele dentro do Flamengo, só que o atleta optou por ir para o River Plate. Então, o Flamengo desistiu, não desistiu, mas caso surja uma oportunidade, caso essa negociação babe, o Flamengo vai continuar tentando aí contratar Thiago Almada, mas de momento, Thiago Almada está aí acertado com o River Plate da Argentina, tá? Bom, mudando aqui de assunto, o ex-treinador da Coreia do Sul, Hong Maibol, ausentou-se aí do território sul-coreano com destino aos Estados Unidos somente 2 dias após o seu regresso da Copa do Mundo com a delegação nacional. Essa partida inesperada foi motivada por graves ameaças contra a vida dele, direcionaram ameaças contra a vida do ex-técnico da Coreia do Sul, insatisfeitos aí pelos resultados obtidos na Copa do Mundo. Diante da hostilidade dos torcedores e das duras contestações por parte do meio de comunicação locais, o técnico decidiu sair do país de maneira antecipada. O episódio evidenciou o clima de tensão enfrentado aí pelo profissional e por sua equipe técnica naquele período. Ou seja, isso é um absurdo, né, cara? Na Colômbia acontecia isso antigamente. Tivemos até jogadores que perderam as suas vidas após fracassos em Copa do Mundo, tá? Bom, o técnico Leonardo Jardim falou sobre o amistoso de ontem, Logo após o jogo, ele disse o seguinte aqui, abre aspas: acho que foi um bom teste. Nós conseguimos ser mais fortes do que o adversário no primeiro tempo. Infelizmente, pequenos erros deram 2 gols para o adversário. É o que eu falei. Primeiro tempo ali, o Flamengo foi muito superior. Depois, o Flamengo teve uma queda nas modificações que foram feitas e tem que ser feita para poder aí testar os seus jogadores. Próximo compromisso do Flamengo é na quarta-feira, às 16h30, horário de Brasília, contra o Lausanne Sport da Suíça, tá? E o Flamengo, como eu falei ontem, tem um amistoso marcado para o dia 17, será o último amistoso do Flamengo antes do retorno ao Campeonato Brasileiro, e nesse confronto aqui contra o Olímpia no dia 17 no Mané Garrincha, nós podemos ter aí o retorno de Jorge Arrascaeta, que está 100% recuperado da lesão na clavícula, também está recuperado da lesão que o tirou da Copa do Mundo, infelizmente na panturrilha. E pode ser aí o primeiro jogo do Jorge Arrascaeta desde a parada para a Copa do Mundo FIFA de 2026. Vamos aguardar, ansiosos aí, que Arrascaeta pode voltar e a gente vê o nosso gringo em campo mais uma vez. Mudando aqui de assunto, falar sobre o Museu do Flamengo, que reabre hoje após a reforma. O Museu do Flamengo volta a receber visitantes neste sábado, dia 4, na sede da Gávea, após um período fechado para obras. O espaço passou por reforço estrutural e reforma na área de exposição, em meio aí às intervenções para a construção da nova academia do clube. Além da modernização, o museu contará com uma exposição inédita, ainda mantida em sigilo pelo Flamengo. As novidades serão apresentadas ao público com a reabertura do espaço para a nação rubro-negra. Essas são algumas das informações que eu queria trazer para vocês nesse sábado, dia 4 de julho. Se vocês chegaram até aqui, não deixa de dar o like de vocês. Não são inscritos, se inscrevam, compartilhem o nosso vídeo aí com 2, 3, 4, 5 amigos para que nós possamos continuar crescendo e mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.